Hoje eu vou te convencer de que a validação analítica, ela é sim importante. E nem vem com esse papo de, Kelly, mas aqui no meu laboratório a gente aplica métodos normalizados. Porque eu vou te mostrar que dá no mesmo, é a mesma coisa, e eu vou te provar o porquê, tá bom? Terça-feira passada, eu fiz uma live falando um pouco o que é a validação analítica, o que é o processo de validação analítica, e como que a gente, como profissional de laboratório, está inserido nesse contexto. Né? Por que é tão importante a gente saber processos de validação analítica se a gente quer melhorar como profissional de laboratório. Então, o intuito aqui da live é ser uma live bem objetiva, para que eu introduzir. E hoje a gente continua falando sobre validação, mas hoje eu quero mostrar por que o processo de validação é importante, por que você tem que fazer isso e por que você tem que parar de ficar dividindo a questão de validação de métodos com verificação de métodos com confirmação de métodos, tá? Eu fiz um roteirinho aqui para eu seguir, então pode ser que eu olhe aqui para frente, mas eu não estou olhando pro além, tá? Eu tô olhando aqui pro roteiro que eu fiz. Bom, na live passada eu falei então sobre essas questões, né, do profissional, do que é validação, e falei também que só você repetir o ensaio, a execução do ensaio, não é suficiente para você comprovar de que você realiza aquele ensaio de forma correta, tá? Então, eu falei um pouco disso, dei até um exemplo, né? Se eu desenvolvo um método e faço a validação, quando você vai usar aquele método que eu fiz, que eu desenvolvi, lá no seu laboratório, não adianta só você repetir aquele método, né? Como se fosse uma receita de bolo. Você precisa comprovar, e aí o que a gente utiliza nessa comprovação é dados estatísticos de que você está conseguindo replicar aquele método, tá? E a gente precisa dessa comprovação. Então, só disso você já entende que a validação é importante, né? Porque se você precisa de uma comprovação para dizer que você está repetindo aquele método de ensaio da forma mais correta possível, e você precisa desses dados para comprovar, então o processo de validação já é importante por si só, né? Mas eu quero falar um pouco mais, convencê-los, né, de que realmente o processo é muito importante. E, assim, como eu tô focando no profissional, vocês sabem, né, que eu tô com inscrições abertas para um evento presencial sobre validação analítica aqui em Goiás, né, em Goiânia. Lembrando que até dia 31 tem desconto na inscrição, tá? Se você tiver interessado, me chama depois no direct que eu te passo todas as informações. Mas assim, o que eu vejo durante todo o tempo que eu trabalho com validação e que é uma questão muito importante. Quem quer realmente aprender validação analítica, você precisa eliminar 2 vícios que eu vejo do pessoal de laboratório. O primeiro vício é esse que eu falei um pouco agora, que é diferenciar validação de confirmação de método normalizado, porque meu método é standard, então eu não preciso saber sobre validação. Porque eu uso uma norma BNT, eu não preciso saber sobre validação, eu só tenho que fazer uma verificação, tá? Você não vai entender esse processo se você continuar usando essa lógica de raciocínio. Por quê? Porque não é assim que a gente divide. O processo, ele é único, tá? A validação, ele é um processo único, em que envolvem vários parâmetros de validação. E o que difere um processo ser normalizado ou não é a quantidade de experimentos que você vai fazer para comprovar ali aquele método, né? Para você ter aquela confirmação estatística que eu falei. Então, parem de ficar falando isso, sabe? Eu só verifico o método, eu só faço validação parcial. Não, você tem que entender sobre validação. Entender como se aplica. E é isso que eu vou mostrar nesse evento. Porque atendendo vários laboratórios, vários clientes, né, ministrando treinamento disso, eu percebi que essa é a maior dificuldade. As pessoas tentam simplificar o processo e acabam não entendendo. Eu vou explicar lá na imersão, no treinamento ao vivo e presencial, que você consegue validar qualquer método, desde uma verificação até uma validação completa, e independente também, esse é o primeiro vício, né? E o segundo vício é a norma. Que muita gente pergunta, Kelly, você vai... Tinha até uma caixinha de pergunta ontem que eu não consegui responder lá nos meus stories. Você vai falar sobre métodos farmacêuticos? Você vai falar sobre métodos de alimentos? Eu vou ensinar você o processo de validação, independente de qual aplicação.
tá? Então, fica mais fácil entender o processo quando você tira essas duas amarras. De, eu só faço validação, eu só faço verificação. E, qual é a aplicação do seu treinamento? Não, você vai aprender a validar. É isso que você vai aprender, tá bom? Então, eu preciso que vocês entendam isso para vocês entenderem o processo de validação. E quando eu falo método normalizado e método não normalizado, o que eu tô querendo dizer com isso? Um método normalizado é uma norma em si, né? Igual a gente tem as normas ABNTs, a norma que eu trabalho, que eu sou consultora, 17025, é uma norma, é um método normalizado, né? Uma norma, ISO 17025, uma norma internacional, inclusive. Existem normas que são só brasileiras, existem normas europeias, americanas, britânicas, né? Tudo isso é método normalizado. A farmacopeia é um método normalizado, né? Tanto a brasileira quanto as outras. O Standard Methods, né? Pra galera aí que é da parte de água e efluentes, né? Essa parte de meio ambiente. É um método normalizado. OAC, OCS, que são métodos da área de alimentos. Métodos normalizados. Então, são normas ou compêndios, ou até pode ser um artigo científico, tá? Se ele tiver embasamento suficiente, em que eu vou me espelhar para replicar o método que tá naquela norma. Então, eu preciso replicar o método, tá? Alguém já desenvolveu, já pensou, já desenhou aquele método para mim, eu vou replicar. Então, essa é a primeira condição. E existe a condição também de eu ter que modificar algum método que eu encontrei na internet, em algum artigo, em algum desses compêndios, em um livro, tá? Então, a gente nunca, né, é impossível, assim, a não ser que você trabalhe num laboratório de pesquisa muito específica, é muito difícil você pegar um método do zero. Você não tem nenhuma base. Você sempre vai ter uma base, só que você vai melhorar. Então, às vezes, um exemplo disso. Análise de ácidos graxos em alimentos. Sabe quando você pega o rótulo do alimento, que vem lá assim, quantidade de lipídios totais, polissaturados, insaturados, gordura trans. Aquelas informações ali, de gorduras em geral em alimentos, não existe método normalizado para aquilo. Tá? Não existe. Então, cada laboratório desenvolve o seu. Mas a gente tem muitos dados na literatura de como fazer esse desenvolvimento. Então, essa é uma outra realidade. Quando o laboratório tem um método e ele precisa se adequar a esse método internamente. Então, a gente fala que esse tipo de utilização de método de ensaio, ele é não normalizado. Então, existem essas duas possibilidades. O método normalizado, que está em norma, ou num livro que é conhecido, ou num artigo, né, científico de respaldo, ou um método que eu adaptei, ou eu desenvolvi algumas etapas, ou eu adaptei internamente no laboratório. Tá? Existem essas duas realidades. E dentro das duas realidades, você precisa fazer o processo de validação. Porque lembra, novamente, o processo de validação é aquela confirmação que eu vou ter ali, para provar para qualquer um que eu replico muito bem o meu método de ensaio, seja ele um normalizado ou não, tá? Eu preciso comprovar, não adianta só eu repetir o ensaio. Que comprovação eu tenho se eu só tenho um número? Eu preciso de dados, né, de tratamento de dados para comprovar aquilo. Tudo bem? Vão me respondendo aí, gente, se vocês estão acompanhando meu raciocínio. Porque o meu raciocínio é rápido, eu falo rápido. Falar de validação pra mim é uma delícia, assim, que eu vou me empolgando. Então, vai me falando aí se vocês estão conseguindo acompanhar aqui o raciocínio, tá? E aí, quando eu falo assim, o laboratório precisa testar que consegue replicar aquele método, principalmente considerando dados estatísticos. O que a gente está focando nisso? Em dois principais parâmetros. A precisão e a tendência, tá? Que é a exatidão, né? Que às vezes a gente conhece como exatidão. Então, só para exemplificar o que é cada um desses parâmetros. Precisão é quando eu consigo fazer várias vezes. Sabe quando você começa a fazer o ensaio? Você faz, sei lá, triplicata do ensaio, né? E aí, aqueles resultados das 6 triplicatas, eles estão próximos entre si. Isso é avaliar a precisão. E avaliar a exatidão, ou tendência, que é o termo mais correto, é comparar com um valor de referência, tá? E esse valor de referência, não dá para eu aprofundar, tá? Isso aqui, nesse tempo da live, mas tem conteúdo aí no meu Instagram gratuito falando disso, tá?
Eu só consigo ter um valor de referência quando eu tenho um material certificado, que é, quem trabalha com a 17025 conhece como MRC. Quem trabalha na área farmacêutica conhece como padrão farmacopeico, tá? Então, essa é a nossa referência. Então, já tem um primeiro ponto. Eu preciso repetir ensaios, né? Porque eu preciso avaliar a precisão. E eu preciso também ter um MRC, um padrão de alta pureza como referência. Então, eu preciso testar principalmente essas duas coisas no processo de validação. Só que para eu chegar nesses dois parâmetros, eu preciso ajustar outras arestas ali do meu método, tá? E aí, eu vou usar um exemplo aqui para vocês. Não tô separando verificação de validação, tá? Ou validação parcial. Estou seguindo aqui o raciocínio de um exemplo com vocês. Ah, João, isso aí vai ficar pra outra live. Lá na Labiquim Class tem falando disso, mas o João até perguntou como que eu valido um método sem material de referência certificado. Esse é até um dos exemplos que eu vou usar lá no evento, né, presencial, mas a gente usa, né, algumas saídas. Eu posso, depois na próxima live, aprofundar sobre isso, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar que eu preciso comprovar o desempenho de um método que analisa sulfato em água, por exemplo, tá? Então, eu sei que tem um Standard Methods, né, que ele é um compêndio normalizado. Então, ele é usado como um método normalizado, ok? E aí, eu quero repetir esse procedimento internamente. Só que antes eu vou fazer testar, né? Principalmente essa precisão e essa exatidão para aquele método em específico antes de eu começar a utilizá-lo, tá? E aí, lá no Standard, ele fala algumas informações sobre o método. Porque como ele é normalizado, é essa a diferença. O método normalizado, ele te dá informações a mais que um método que você adaptou não vai ter. Né, um método que você desenvolveu não vai ter. Então, lá ele já fala, olha, sobre limite de detecção. Ele fala que o limite de detecção é de 1 miligrama por litro para aplicar aquele método da forma que tá lá no Standard, tá? De 1 miligrama por litro. E a faixa de trabalho da curva ele coloca de 0 a 40 miligramas por litro, tá? Mas ele fala para você fazer os pontos da curva de 5 em 5 a concentração, por exemplo, 5, 10, 15, 20, 25, tá? Ele dá essas informações. Então, o que eu já tiro daí? Se o Standard tá me falando que o limite de detecção, que é uma outra coisa, tá? Que eu posso também falar em outra live, ele é de 1 miligrama por litro, o limite de quantificação, que é o que me importa, na maioria dos casos, né? Ele tem que ser pelo menos maior que 1 miligrama por litro. Né? Se eu estiver seguindo o método normalizado da forma que tá. Ele não fala qual que é o limite de quantificação, ele fala qual que é o limite de detecção, 1 miligrama por litro. Então, eu vou fazer alguns testes no laboratório, e o primeiro teste que eu tenho que fazer é esse, definir qual que é o limite de quantificação a partir desse limite de detecção que ele me deu. Aí, você consegue um limite de quantificação também de 1 miligrama por litro. E aí, tá errado? Não está errado. Você já está começando a estudar e aplicar aquele método na sua rotina, na sua condição de laboratório, entendeu? Tudo bem, eles conseguiram lá na época do Standard 1 miligrama por litro de LD, mas se você consegue LQ, né, que é o limite de quantificação também de 1 miligrama por litro, tudo certo, eles não falam qual que é o LQ, né? Então, vamos supor que você fez alguns testes, alguns experimentos e comprovou estatisticamente, tá? Que você consegue o LQ de 1 miligrama por litro. Então, o primeiro passo já tá formado, qual que é o seu LQ. Depois, você vai construir a curva de calibração lá para quantificar o sulfato no seu equipamento, né? Ou no espectro, no turbidímetro. Aí, lá ele fala que vai de 0 a 40. Mas quem me conhece, quem já viu evento meu, sabe que eu sempre falo da importância de você começar uma curva de calibração a partir do LQ. Então, como a gente vai aí usar o exemplo que a gente definiu o LQ de 1, então a curva ficaria entre 1 e 40, tá? Essa é a faixa de trabalho, o que a gente chama de faixa de trabalho do método. Ah, Kelly, mas aqui internamente a gente testou e a nossa curva ficou boa de 1 até 50. Então, você já está fazendo o quê? Uma modificação do método.
O método, ele deu a faixa de trabalho e deu LD. Ele não deu LQ. Então, tudo bem você definir seu LQ. Agora, se você quer estender a faixa de trabalho, além do que o standard traz ali no protocolo, você está fazendo uma alteração do método. Então, aí, é nessa hora que as pessoas travam. Ai, meu Deus, eu tô alterando o método. E se eu altero o método, então eu tenho que fazer uma validação completa. Mas calma, o raciocínio é sempre o mesmo. Você pode alterar a faixa de trabalho lá de 1 até 40, que seria o do standard, né? Para 1 até 50. O que você vai ter que fazer a mais? Estudar parâmetros da curva de, da curva de calibração, né? Que geralmente é linear, né? As curvas. Então, você faz ali vários parâmetros de linearidade. Se eu não fizer essa extensão, se eu mantiver até 40, eu não preciso fazer isso. Porque o pessoal lá que desenvolveu o método standard, né? Eles já fizeram esse teste. A gente já subentende que eles fizeram esses testes. Então, se eu quero estender a minha faixa de trabalho dentro de uma curva de calibração, meu exemplo aqui é com curva de calibração, mas existem vários exemplos, né? Se eu quero estender além de 40 e colocar uma faixa mais ampla, eu preciso adicionar no meu estudo os testes de linearidade. Então, ó, já fiz o teste de LQ e o teste de linearidade porque eu vou estender a faixa de trabalho, certo? Uma outra coisa lá que tá no standard é que tem alguns interferentes conhecidos. Ele cita quais são os interferentes, inclusive, conhecidos. Ele fala que é a sílica, a cor, material suspenso em água. Tudo isso pode causar interferência na análise de sulfato. O que significa interferentes? Significa que eles fizeram um teste de efeito matriz, que a gente fala, né? O teste de seletividade, para saber quem são os interferentes daquela análise. Eu não preciso fazer esse parâmetro. O standard já me deu. E se lá no método do standard não fala quais são os interferentes? Aí eu preciso estudar. Tá vendo que, assim, você tem que olhar método a método e ver o que o método tá te trazendo de informação. Por isso que eu falo, para de pensar nessa caixinha de, o método é normalizado, eu vou fazer isso, o método é não normalizado, eu vou fazer aquilo. Isso não funciona. Você tem que olhar método a método. Eu já trabalhei com muitas validações de muitos métodos standard, né? Não sei quem aí trabalha com água, mas deve ser uma realidade parecida. E alguns dão muitas informações, como esse que eu tô exemplificando, e outros dão pouquíssimas informações. Se não traz a informação que eu preciso testar no laboratório se tem ou se não tem. Então, acaba que dois métodos no standard, que são considerados métodos normalizados, podem ter verificações ou validações de métodos bem diferentes. Uma pode ser mais enxuta e a outra com mais dados. Porque depende das informações que eu tenho do meu método normalizado, tá? É isso que eu quero que vocês comecem a refletir, tá? Então, a gente já fechou que a gente vai fazer o LQ, iria fazer o LQ, né, nesse método, vai estender a faixa de trabalho e vai testar a parte de curva. E efeito matriz a gente não precisa fazer, porque o standard já pontuou quais são os efeitos matriz, tá? Então a gente já fez o principal. Isso é o principal, tá? Seletividade, faixa de trabalho, que começa do LQ até o nível mais alto. E esses são os principais. Então, com isso definido, aí sim eu posso testar precisão e tendência, que é exatidão, tá? Então, como que eu faço isso? Aí eu posso fazer várias vezes. Existe uma quantidade de vezes, tá? Importante pra gente aplicar. Mas, quanto mais replicadas, quanto mais vezes você repetir, melhor, tá? Então, na hora de atestar a precisão e exatidão desse método que eu trouxe de exemplo, como que a gente vai fazer? A gente vai, por exemplo, pegar 6 replicatas, 6 vezes, né? Tanto no nível do LQ, lembra que a gente colocou o LQ de 1? Tanto no nível do LQ, quanto lá no 50, que é a nossa faixa de trabalho nova, né? Então, você testa ali no LQ de 1 e no 50. Aí, o que você pode fazer? Lembra que eu falei que para fazer a tendência você precisaria de um MRC? Então, você pode fortificar, tá? Fazer uma solução padrão mesmo. Fortificar e preparar essas soluções em 1 e em 50,
tá? Eu sempre indico para os meus alunos e clientes fazer ali no meio da faixa de trabalho também. Mas agora não é o intuito da gente pensar nisso. Eu quero que vocês entendam o raciocínio. Faz pelo menos no nível do LQ e no nível máximo da faixa de trabalho, 1,50. Eu posso fortificar com o MRC na concentração de 1, na concentração de 50. Fazer isso 6 vezes e analisar 6 vezes em 1, 6 vezes 50. Com isso, eu vou conseguir dados suficientes para fazer os testes de precisão, que é repetibilidade, né? Dentro da precisão tem três parâmetros. Tem a repetibilidade, que é uma pessoa fazendo 6 vezes. Tem a reprodutibilidade interna, que é 2 pessoas. Você coloca você e outra pessoa para fazer as 6 vezes cada uma. E aí você compara os dados entre as 2 pessoas. E tem a reprodutibilidade, tá? A reprodutibilidade é quando a gente faz um ensaio, uma comparação interlaboratorial, uma comparação com outro laboratório, tá bom? Pessoal que é da 17025, dados de ensaio de proficiência, tá? Então, tá vendo que aqui a gente já conseguiu fazer a verificação do método, a validação do método, da forma que precisa ser feito, sem se apegar à questão do método é normalizado ou não é normalizado. A gente foi se fazendo algumas perguntas pra gente saber até que ponto a gente estende os estudos dessa validação ou não. Então, fechando esse método aqui que eu trouxe de análise de sulfato em água, por espectro ou turbidímetro, o que a gente iria fazer? Definir um LQ, né, começar a curva de calibração a partir desse LQ, estender a faixa de trabalho até 50 miligramas por litro, o método normalizado fala que é 40, e tudo bem, tá, eu fazer essas alterações, tudo bem. Eu só não posso alterar para 50 e fingir que nada aconteceu, eu preciso analisar ali aquela nova curva com aqueles novos dados até 50. E como parâmetro, então, eu vou fazer o LQ, estudar a curva de calibração, porque eu estendi a faixa de trabalho, fazer precisão, repro e reprodutibilidade interna, e fazer a exatidão, tá? Aqui, gente, na live não tem como eu mostrar cálculos, né? Mostrar planilha de como é que faz isso. Mas eu tenho certeza que o mais difícil é chegar nesse raciocínio que eu tô chegando aqui com vocês e não fazer as contas. Planilha você encontra em qualquer lugar, né? O difícil é você pensar até onde você tem que ir com os experimentos. Tá dando pra entender? Tá dando pra acompanhar? Hoje a live tá um pouquinho mais técnica do que a live passada, né? Então, com isso, ó, eu já fiz a validação do meu método. Ah, você fez validação, verificação, confirmação? Eu fiz a validação. Eu atestei estatisticamente, eu tenho dados estatísticos para mostrar que eu consigo replicar esse método aqui com segurança. É isso que importa. Não se apeguem aos termos. É isso que importa. Você provar, né? E cálculo. Por isso que eu gosto, né, da área de exatas, porque é bem preto no branco, né? Se você comprova com dados ali numéricos, não tem o que ser questionado. Tudo bem? Então, essa seria a parte de sulfato. E aí, vamos para uma outra realidade. Vou trazer um outro exemplo aqui, tá? A OAC, eu sei porque eu já trabalhei com a área de alimentos e já fiz esse método. A OAC é um livro também considerado normalizado, tá bom? E ele traz lá análises de metais. Então, se eu for desenvolver uma análise de sódio em alimentos e bebidas, né, pela OAC, eu vou me deparar com um método lá na OAC muito antigo, tá? A metodologia que tem lá é bem antiga. De equipamentos de ICP, vou considerar que eu vou fazer por ICP, tá? Que é por análise de metais por emissão em plasma, tá? ICP. Aí, lá até tem um método de ICP. Só que assim, é um ICP muito antigo. A metodologia lá foi no ICP muito antigo. Hoje eu consigo comprar um ICP super moderno. E eu não sei se vocês conhecem essas técnicas, mas a maioria das técnicas instrumentais, qual que é a questão? A forma que você vai fazer a análise depende muito da marca do equipamento, do tipo do equipamento, do software, tá? Das sugestões do fabricante. Então, não tem como uma análise de sódio por ICP ser realizada exatamente igual tá na OAC. Não tem como. Hoje, se eu comprar um equipamento novo hoje, não tem como. E aí, eu vou me desesperar. Não vou realizar o ensaio, porque minha metodologia ela é considerada normalizada, mas não tem nada a ver com o meu equipamento? Não.
você vai fazer o mesmo raciocínio que eu segui aqui. A gente vai trabalhar no mesmo raciocínio que eu fui falando. A gente vai olhar, né, as condições que o equipamento pede, o que você precisa ajustar no equipamento e começar a fazer o raciocínio. Análise de sódio também precisa de curva de calibração. Então, você vai ver, se na OAC não falar sobre a faixa de trabalho, com o exemplo que eu usei de sulfato fala, você já vai ter que criar uma faixa de trabalho. Então, já vai dar um pouco mais de trabalho você validar esse método, porque você não tem nenhum parâmetro de faixa de trabalho. No outro exemplo que eu falei, né, já tinha um parâmetro. Esse você não tem. Então, você vai ter que definir uma faixa de trabalho. Depois, você vai ter que definir o LQ e o LD. Se a OAC não fala de efeito matriz, você vai ter que descobrir se tem efeito matriz. O que é efeito matriz? Tá? É eu saber se eu posso fazer aquilo em água reagente, água de laboratório, ou se eu tenho que fazer, quantificar no alimento. Porque tem essa diferença também, tá? Então, eu tenho que ir me fazendo algumas perguntas, tá? Para eu conseguir montar o meu planejamento da minha validação. É por isso que eu falo muito, né? A validação, ela tá muito focada em planejamento. Hoje, eu até postei, acho que foi anteontem nos stories, eu falei, né, que a maioria, eu faço esses atendimentos de validação de métodos muito remotos, né? A maioria eu faço de forma remota. E se o laboratório conseguir repetir os experimentos que eu planejei, em 2 semanas a gente fecha o relatório, tá? Pode ser a validação mais complexa que for. Por quê? Porque antes eu fiz para o laboratório, e olha, eu já validei métodos que eu nunca executei, tá? Que eu nunca fui para a bancada fazer. Mas por quê? Porque eu sei as perguntas certas para serem feitas para o cliente, para eu ter as informações suficientes para saber até onde vai essa validação. E aí, às vezes, o cliente me contrata, né? Eu quero que você verifique os métodos. Não precisa validar, mas eu já falei pra vocês que eu não uso essa diferenciação. Não tem como você aprender validação diferenciando dessa forma. Então, eu começo, as perguntas são sempre as mesmas, tá? Porque tem método normalizado, como eu falei pra vocês, que tem método... Quando é norma mesmo, a BNT, tem até a variação da precisão e da exatidão. Tem lá quanto que deu de precisão, quanto que deu de exatidão o resultado. Isso é maravilhoso, porque você já tem um parâmetro, né, ali para você se direcionar. Mas a maioria nem tem isso. Então, eu preciso ir fazendo algumas perguntas específicas, tá? Para que eu consiga fazer esse planejamento. Aí eu planejei, igual aqui, né, o método sulfato, que a gente trabalhou de forma mais profunda. Planejamos quais são os experimentos. Na hora que a gente for realizar o experimento, pode ser que dê errado. Pode ser que as coisas deem errado, tá? Porque é laboratório, né? E aí, o que a gente vai fazendo? A gente vai ajustando. Vai fazendo outros testes até a gente ajustar e conseguir os resultados que precisa, tá? E aí, a gente formalizar aquilo lá como a nossa avaliação de desempenho do método. Aqui, se vocês conseguiram entender o raciocínio, se vocês vão, a partir de hoje, parar de separar validação de verificação, e se vocês entenderam como que funciona um pouco do processo e por que realmente a validação é importante, tá? Porque, gente, é muito difícil um método ser desenvolvido no laboratório e ele ser aplicado 100% em outro laboratório. Pode ser filial da mesma empresa. É muito difícil. Porque nem sempre o equipamento é exatamente igual. As pessoas não são iguais. A estrutura, a parte... de ambiente do laboratório não é igual. Ó, o João falou que eu posso ir aprofundando. Então, o que eu posso fazer na terça-feira que vem é falar pra vocês quais são essas perguntas, né? Que geralmente eu faço pro cliente pra direcionar. Talvez isso possa ajudar vocês nos processos de validação. As perguntas que eu vou fazendo pro cliente pra saber até onde a gente vai aprofundando essa validação, tá bom? Deixar aqui um tempinho pra vocês perguntarem mais alguma coisa. Vão falar que na verdade, sei nada de validação. Mas é assim, tá? Quando eu fui aprender sobre validação analítica, eu fiz um treinamento. Eu sou ruim de nome, tá? Mas era um professor da USP, ele foi lá na minha universidade, e o treinamento foi até gratuito. Foi um treinamento de 16 horas. E ele falou bastante coisa sobre validação e aplicado à pesquisa, né? Que era o que eu trabalhava na época. E eu não entendi nada.
Assim, não é que eu não entendi nada. E olha, eu já tava formando, eu acho. Ou tinha. Eu tava no estágio. Não é que eu não entendi nada, mas assim, era complexo mesmo, tá? O processo. Hoje, pra mim, é muito claro a validação. Mas quando eu comecei, era um processo complexo. Mas, gente, se vocês querem, avançar, se vocês gostam de trabalhar como profissionais de laboratório e vocês querem avançar nisso, vocês precisam saber dominar esses processos, assim como a parte de incertezas de medição, né, que são outros tópicos mais complexos da área de laboratório. Porque se você ficar a vida toda só realizando ensaio de bancada, você não vai ser aquele profissional que se diferencia, tá? Não perde esse evento, porque eu tenho certeza que é bem diferenciado dos formatos de treinamento, de validação que você vê, tá? E esses 2 dias realmente imersos, tá? Que o raciocínio que eu trouxe aqui é mais ou menos o que eu vou apresentar lá na imersão, tá bom? Mas de forma mais aprofundada, né? Eu vou mostrar como que eu planejei um método, os resultados que eu obtive, os problemas que tem, como que repete. Depois a gente vai ter outros exemplos com outros métodos pra gente ir fazendo em conjunto lá no evento, tá bom?